Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é com o Dr. Michel Youssef Domingos. Ele é especialista em medicina do exercício e do esporte e vai falar com a gente sobre os cuidados que se deve ter para se começar numa prática esportiva, ou até mesmo para voltar para o esporte depois de um longo período parado. Ele vai falar sobre os testes, os exames mais comuns que são feitos, as avaliações e os pontos de atenção que tanto o médico, atleta e o treinador devem ter nessa fase. A preocupação da população em geral, em relação à saúde, em relação à promoção e prevenção de saúde, ela vem crescendo nos últimos anos. Isso a mídia vem ajudando. Então esse trabalho da medicina preventiva, ela é muito importante. A medicina é uma ciência que ela estuda as doenças, o tratamento das doenças, e nos últimos anos algumas especialidades dentro dessa arte vêm trabalhando na questão da promoção de saúde. E isso vem sendo divulgado pela mídia. A medicina do exercício e do esporte é uma dessas áreas, que atua não só na busca de performance, de alta performance no esporte, por exemplo, mas essa questão da promoção de saúde. E isso vem mudando, a população vem entendendo de uma forma bem interessante essa questão. Então eu acho que a procura vem aumentando, a procura por esse tipo de profissional vem aumentando no mercado, e é uma tendência hoje. Por quê? Porque é uma medicina que de uma forma ou de outra ela acaba sendo mais barata a longo prazo. Então, se você faz uma medicina focada na prevenção, focada na melhora de performance daquela pessoa, não só física, mas como cognitiva em geral, você diminui o número de internações, você diminui o número de doenças graves, e você melhora o desempenho daquela pessoa naquela sociedade. Então, a medicina preventiva é um dos caminhos que a gente tem. Os pontos importantes que o médico do exercício e do esporte avalia, numa primeira avaliação, na avaliação pré-participação, ela engloba alguns itens, não só a questão da parte cardiovascular. Lógico que a parte cardiovascular é importante porque a gente vai tentar detectar alterações que possam, ou comorbidades que possam, com o exercício físico, levar a uma morte súbita, por exemplo. Então isso é muito importante. Mas não é só esse ponto que a gente analisa. Tem outros pontos que a gente acaba analisando, como a questão musculoesquelética. Então o médico do esporte ele é um especialista nessa questão do aparelho musculoesquelético. Então ele vai ver se você tem alguma alteração que possa predispor lesões graves, ou lesões mais graves do ponto de vista musculoesquelético. É o estado de saúde geral daquela pessoa. Aquela pessoa é hipertensa, é diabética. Que exercício que ele pode fazer? Qual que é o melhor exercício para ele? Uma pessoa que tem um glaucoma, que exercício de força eu posso fazer para aquela pessoa, para ele não ter problema? Por exemplo, o diabético, que destro, que é o ideal para ele estar fazendo uma atividade física. Então, todos esses aspectos a gente aborda. O exercício físico, sendo bem feito, de uma maneira adequada, ele funciona como um suporte, como se fosse um remédio para aquela pessoa, sem os efeitos colaterais. E de uma maneira equivocada, ele pode até funcionar como se fosse um veneno. Então a gente precisa analisar de uma forma geral aquela pessoa. Não só aquela pessoa que procura promoção de saúde, mas o atleta que busca alta performance também. Os testes, a propedêutica armada que a gente utiliza, uma avaliação pré-participação ela é dividida em alguns critérios. Então o médico ele vai fazer uma anamnese bem completa, uma queixa daquela pessoa, com a identificação, com antecedentes pessoais, antecedentes familiares, um interrogatório de diversos aparelhos, um exame físico geral, bem feito, um exame físico
especial, né, dando ênfase para a parte cardiovascular e musculoesquelética, e a propedêutica armada em si. Dentro da propedêutica armada, alguns exames fazem parte da rotina, né? Então, um eletrocardiograma, por exemplo, de repouso é muito interessante para a gente, é muito importante para a gente. Além de ser um exame barato, é um exame que mostra muita coisa para a gente, né? Outros exames, teste ergométrico, então a gente vai ver um teste de funcionabilidade daquele coração, né? Então é importante um teste ergométrico para a gente. Então, a gente vai ver se aquela pessoa com exercício, com esforço, não vai desencadear uma arritmia através do traçado eletrocardiográfico, alguma alteração no traçado eletrocardiográfico, né, que mostre, por exemplo, uma isquemia, né? Então isso são coisas importantes. Outro exame importante é o ecocardiograma. O ecocardiograma é um exame que vai ver a parte anatômica desse coração. Então isso é importante porque a gente pode detectar algumas doenças congênitas, por exemplo, que podem levar à morte súbita, né? E os outros exames são os exames laboratoriais. Exames laboratoriais, a gente tem um monte de exames laboratoriais, como hemograma completo, função renal através da ureia e creatinina, né? Exames que mostram lesão ou função hepática, eletrólitos, enfim, um monte de coisa. A parte hormonal, né, de eixo hormonal, né? Então são coisas que dão algumas... A gente consegue fazer algumas interpretações, né, identificação de algumas alterações. Isso é muito importante para a gente. E outros exames, como exames de imagem, por exemplo, raio-x, né, se for o caso, né, daquela avaliação, ultrassom, né? Então são coisas que a gente geralmente solicita nessa abordagem inicial, né? Se existe uma diferença, né, da avaliação daquela pessoa que é um sedentário, que nunca treinou, né, com aquela pessoa que já treinou, né, anteriormente e ficou um tempo sedentário, não é uma diferença muito grande. As avaliações são muito semelhantes, né? Porque, primeiro, que o objetivo principal é a questão da detecção de comorbidades, né, e do estado geral daquela pessoa, do estado de saúde geral daquela pessoa. O que difere um pouco é na questão da condição global, na questão de melhora de algumas aptidões físicas daquela pessoa. Sejam do ponto de vista biológicos, é claro, sejam elas motores, fisiológicos, coordenativos, né? Então aquela pessoa que já treinou, ela tem uma maior facilidade, né, de melhorar algumas aptidões, né? Mas de um ponto de vista do geral é muito semelhante às avaliações, né? São muito semelhantes. A gente vai ter uma certa facilidade na questão de melhora de performance com aquela pessoa que já treinou. Bom, a dica que eu dou, né, a pessoa... A gente conversou aqui bastante, né, sobre avaliação médica, sobre exames, né, enfim. Eu acho que o mais importante disso tudo é que a pessoa ela não pode ter medo de fazer exercício físico. Isso eu acho que é uma coisa importante para a gente deixar bem claro aqui, né? A pessoa ela precisa se movimentar, ela precisa ser mais ativa, né? Lógico, o ideal é sempre procurar um profissional da área, sim, né? Mas se ela não tiver condição, né, fazer algumas coisas básicas, elementares, né, uma movimentação, né, deixar o carro na garagem, andar mais a pé, né, aumentar essa questão da atividade física, né, porque a gente tem uma diferença entre exercício físico e atividade física. Exercício físico é tudo aquilo que é programado, né? Então a gente tem séries, repetições, o tempo, né? Olha, eu vou fazer exercício naquele momento. A atividade física é tudo que você faz no seu dia a dia. Por exemplo, eu estou fazendo uma atividade física quando eu estou movimentando meus braços, quando eu estou falando, quando eu levanto da cadeira, né? Então a pessoa ela precisa ser uma pessoa mais ativa, né? Então eu acho que isso é a dica que eu dou, né? Às vezes ela não tem tempo ou tem receio de fazer um exercício físico programado, mas a atividade física ela tem que ser, né, incrementada no dia a dia da pessoa. Eu acho que essa é a grande dica que eu dou. E aí, gostou do nosso vídeo?
Então se você gostou, clica no joinha aqui embaixo, curte, se inscreve no nosso canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos, compartilha com seus amigos, convida todo mundo para assistir, que a gente sempre vai ter vídeo novo e conteúdo relevante para você aqui que é apaixonado por esporte como a gente. Até mais!